você aí já investe na Bolsa de Valores ou pretende começar a investir, saiba que muitas pessoas cometem erros ao começar a investir e às vezes passa até despercebido, só que às vezes causa um impacto muito grande na vida do investidor. E no vídeo de hoje eu vou trazer esses erros que talvez você não saiba que está fazendo ou que até mesmo poderia fazer no futuro, né, caso você for começar a investir. Então, se o assunto chamou sua atenção, fica comigo até o final e roda a vinheta. Antes de começar nesse vídeo, eu tenho um recado super importante para você, que é deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, deixar o seu like se você ainda não é inscrito. Se inscrever se você ainda não deixou o seu like. Se inscrever se você não é inscrito, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza, galera? Faz tempo que eu gravei vídeo, eu tô desacostumado. Vamos pro vídeo. Muitas pessoas cometem erros na hora de começarem a investir e muitas vezes passam despercebido, né, no cotidiano deles, né, nos investimentos deles, na vida como investidor. E esses erros que passam despercebido muitas das vezes pode acabar prejudicando no médio e no longo prazo, né, porque no curto prazo você acaba não percebendo que está, digamos assim, te atrapalhando. São coisas que não vão impactar de momento, né? Vão demorar um pouco mais para que você note que esses atos, digamos assim, estão meio que lhe atrapalhando de você atingir sua liberdade financeira. Ah, Pedro, mas que erros são esses, né? Que atos são esses, atitudes são essas? Bom, eu trouxe 4 aqui que são, digamos assim, primordiais, que você evite para que não aconteça de isso atrapalhar a sua independência financeira. O primeiro é você não ter um controle das suas finanças. É assim, mas eu tenho um controle das minhas finanças. Você tem certeza? Às vezes gasto desnecessário acaba atrapalhando o que poderia ser, sei lá, um pouco mais de dinheiro num aporte mensal, né? Às vezes você nem consegue aportar no mês por conta que não está tendo um certo controle nas finanças, gasto necessário, saindo todo final de semana, coisas do tipo que você acha que de momento não vai impactar, mas acaba impactando em muito, né, quando você for fazer a conta. Por exemplo, se você sair todo final de semana e gastar, sei lá, R$ 50, dentro de um mês você gastou R$ 200, e dentro de um ano, faça a conta aí, 200 vezes 12, né? Então dá 2.400 já. Olha aí a diferença, que você poderia pegar esse dinheiro e não todo 100%, é claro que você tem que sair, se divertir, claro, mas com consciência. Imagine você pegar uma parte, sei lá, desses 2.400, pegar 1.500, por exemplo, e ter investido, né? Se você tivesse um controle das finanças, você saberia isso, que, querendo ou não, no curto prazo a gente não nota tanto assim, mas que no médio e no longo prazo a gente vê uma diferença muito grande. O segundo ponto é você não saber no que você está investindo. Assim, mas eu sei que eu estou investindo na Bolsa de Valores. Sim, mas existem investimentos específicos dentro da Bolsa de Valores. Existe você investir em ações. Dentro de ações tem segmentos diferentes das empresas. Aí cada empresa ela não tem muita correlação uma com a outra, digamos assim. Por exemplo, se você investir em uma empresa de petróleo, não tem para que você olhar uma empresa do varejo e querer fazer comparações com ela, entendeu? Você tem que saber que quando você vai investir numa empresa de tal segmento, você tem que fazer comparações com empresas do mesmo segmento e entender o ciclo econômico a favor ou contra essas empresas desse segmento específico. Aí, quando você faz isso, você já começa a ter um pouquinho de noção do que você está investindo. Aí tem a questão de você olhar relatórios, coisas do tipo, só que aí vai ficando um pouquinho mais difícil. Só que nem tanto, você apenas tem que, digamos, se esforçar, né? Aí essa é a parte de ações. Aí tem fundos imobiliários, você também tem que estudar os fundos imobiliários. Tem os segmentos das imobiliárias que elas alugam para as empresas em si, cada empresa específica
usa um prédio, alguma coisa, um galpão para uma coisa específica. Aí tem que ver como é que está a questão do cenário econômico também. Por exemplo, um galpão logístico, as empresas de varejo é quem vão usar. Então, o cenário econômico está ajudando o setor de varejo. Quando você começa a olhar o cenário econômico, você percebe que as empresas têm uma correlação em cada momento da economia. Por exemplo, juros mais altos desfavorece os fundos imobiliários, favorece os bancos, por exemplo, entendeu? Quando você começa a ter essa visão, esse leque, você sabe no que você está investindo e em que momento você pode aportar mais, aportar menos, e assim você tem um portfólio diversificado. Tem também a questão da renda fixa, né? Muitas pessoas acham que é só investir lá no Tesouro Direto e está tudo certo, mas não existe só Tesouro Direto. Tem fundos de investimentos que têm aplicações de renda fixa, tem CDBs de bancos com liquidez diária, tem alguns que não são de liquidez diária, que você pode estar com 2 dias úteis, coisas do tipo. Tem um limite para você resgatar. Ou seja, você pode ver que os investimentos em si, ele tem um leque de opções e você tem que saber qual o seu perfil de investidor encaixa melhor com cada investimento. Se você é um investidor mais agressivo, arrojado, a renda variável vai ser muito bom para você. Agora, se você é moderado, tanto a renda variável quanto a renda fixa, é bastante sugestivo para você ter esse equilíbrio, né? Até fundos de investimentos que você vai botar o seu dinheiro para gestores tomarem em conta. Mas se você é um investidor mais conservador, você vai investir a maior parte em renda fixa, né? Então você pode ver que você descobrindo qual é o seu perfil de investidor, você vai saber no que você deve investir e no que está investindo. Mas para isso você precisa também estar sempre atento ao mercado e estudando. O terceiro ponto aqui, o terceiro erro que as pessoas cometem é a questão de rentabilidade. As pessoas olham uma empresa que cresceu, sei lá, vou usar o exemplo da Magazine Luiza. A Magazine Luiza de 2015 até 2020, ela cresceu pra caramba, na casa dos 4 dígitos. E muita galera entrou assim, não, tá crescendo muito, olha a rentabilidade de 2015 para cá. Imagine se você compra a Magazine Luiza de 2015, quem será a próxima Magalu? Só se via esses comentários. E depois da pandemia, né, assim, depois de acho que mais ou menos maio, tá pegando junho ali, as ações começaram a cair. Se eu não me engano, foi depois do desdobramento que teve, começaram a cair. E imagina o tanto de gente que entrou ali olhando a rentabilidade passada e simplesmente começaram a levar prejuízo, porque olharam a rentabilidade passada e pensaram que era garantia de rentabilidade futuro. Só que você tem que entender que é renda variável, pode crescer, pode diminuir. Nunca olhe, independente, qualquer investimento, você nunca pode olhar a rentabilidade passada com perspectiva para a rentabilidade futuro. Isso nunca vai dar certo, entendeu? A não ser que você invista num pré-fixado. Aí você meio que já sabe o quanto vai resgatar lá na frente, né, no vencimento do seu título. Isso se você não resgatar antes do tempo, que tem a questão de marcação a mercado e tudo mais. Mas se você for resgatar somente no vencimento, aí sim você vai saber o quanto você vai resgatar. Mas mesmo assim não tem nada a ver com a rentabilidade passada, entendeu? Então, quando você for investir, nunca olhe somente a rentabilidade passada. Quarto e último ponto, que eu acho que também é o mais importante, é você começar a investir sem uma reserva de emergência. Por quê? Porque o nome já diz, é reserva de emergência. Se acontecer uma reserva e você não tem de onde tirar, de onde você vai tirar? Talvez dos seus investimentos. Então, quando você pega, sei lá, investiu lá, tantos reais lá, sei lá, vamos botar aqui, você investiu 100 reais. Aí mês que vem investiu 100 de novo. E foi durante um ano. Aí você tem lá 1.200 reais. Aí acontece uma emergência na sua família. Aí você tem que tirar o dinheiro que está lá investindo lá na bolsa de valores, lá em algumas ações. Aí, ou seja, o processo que você passou durante um ano todinho foi perdido, porque você precisou resgatar para uma emergência, porque não tinha uma reserva de emergência pronta, que é justamente para esses momentos. Antes de começar a investir, monte a sua reserva de emergência. Mas como é que eu monto, Pedro? Primeiro, você tem que fazer 12 vezes o seu custo mensal. Quanto você gasta por mês? Eu gasto X. Então você vai fazer X vezes 12, que seria o número de meses do ano.
Aí caso aconteça de você perder o seu emprego ou coisa do tipo, você consegue se sustentar até arrumar outro emprego, coisa do tipo. Então faça esse controle de seu gasto mensal vezes 12 aplicado, aí vem a segunda parte, aplicado em um CDB de liquidez diária, né? Um investimento de liquidez diária, que renda no mínimo 100% do CDI. Assim, o investimento fica rendendo, enquanto você não precisar resgatar ele ali, e sendo de liquidez diária, no momento que você solicitar o resgate, você vai ter o seu dinheiro na conta, beleza? Então, basicamente são esses os 4 erros que a maioria das pessoas cometem, que é não ter controle das finanças, não saber no que está investindo, olhar somente para a rentabilidade passada e não ter uma reserva de emergência, beleza? Deixa aí nos comentários se você comete algum desses erros ou já cometeu. E se você ainda não investe, já deixa aqui avisando assim, eu não sabia, você me avisou, graças a Deus. Beleza, galera? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau.